Amigas e amigos, estamos iniciando o programa Economia e Desenvolvimento, que traz muitas informações abalizadas para os telespectadores, e vamos iniciar logo com Conversando sobre Contabilidade. Professor Salésio D'Agostin, saudação especial ao senhor. Tudo bem com a sua família, com o senhor? Graças a Deus, tudo em ordem, Vilmar. É uma satisfação em rever o amigo nessa bancada, né? Fazia tempo. Pois olha, eu lhe revejo sempre na telinha, obviamente, né? Pessoalmente fazia algum tempo que não nos vimos. Professor Salésio, nós temos aqui um telespectador que é o Francisco Lacerda de Araranguá, de Santa Catarina. Então, o senhor Francisco Lacerda, ele é condômino de um condomínio grande, de um condomínio que tem, vamos dizer assim, uma expressão vultosa de valores, de arrecadação, de despesas, etc., né? E claro que sempre há dúvidas em relação à contabilidade do condomínio, em relação à contabilização, regime de caixa, regime de competência, como faz, como não faz, etc., quem faz. E aí a pergunta dele é a seguinte, tá? Precisa contratar um escritório de contabilidade, obviamente, para fazer uma contabilidade precisa uma contabilidade legal, uma contabilidade que seja, vamos dizer assim, confiável. E este valor do custo dos honorários desse escritório, e aí está a dúvida do Francisco Lacerda, ele é caro, professor Salésio? Francisco, nada na vida é caro, assim como nada na vida é barato. Tudo tem o seu custo-benefício, entende? Agora, te garanto que a coisa mais barata que tem é prestar conta, tendo sob responsabilidade um contador, porque isso dá ao síndico e aos condôminos segurança na prestação de contas, ok? Muito bem. Vejam que você tem que entender, Francisco, que a contabilidade é um campo de estudo que que foca no patrimônio. O patrimônio é composto por diversos elementos, ok? Ora, então, e cada elemento desse que forma o patrimônio, a ciência contábil oferece técnicas próprias para se fazer o registro e para fazer a devida informação. Muito bem, vejam que num condomínio predial nós temos dois elementos. É o elemento financeiro, né, que é o recebimentos e pagamentos das contas, não é isso? E o elemento dos compromissos assumidos, né, cujos serviços já foram recebidos e ainda não foram pagos. Então nós temos dois elementos, e são dois elementos muito simples para se fazer o registro e o controle. Hoje, as administradoras condominiais, o que é que fazem? Elas registram o recebimento, não é isso? Das taxas condominiais, registram os pagamentos, né, que foram efetuados, e no final tem o saldo do caixa. Simplesmente isso. Ela não se preocupa em saber se o valor pago é o valor efetivamente devido e se o valor recebido são de todos os condôminos ou não. Se esse trabalho fosse entregue para um contador fazer, o que ele iria fazer? Ele iria aplicar essas técnicas no sistema patrimonial, no sistema de contabilidade, iria o quê? Gerar informações fazendo um único registro. Vejam só, ao invés de eu fazer o registro somente de recebimentos, dos recebimentos, então quando tu faz o registro, quando tu emite o boleto, o que acontece? Eu tenho um arquivo do envio do boleto. Quando o condômino paga aquele boleto, o que é que faz? A contabilidade dá baixa naquela informação, ok? E aí tu tens no final do mês quem pagou e quem não pagou, porque o sistema é único. Onde eu emito os boletos, eu tenho um arquivo. Fez os pagamentos, esses pagamentos eu dou baixa no arquivo. O que sobrou foi aqueles que não me pagaram. Então é uma prestação de conta de forma simples e automática, né? Integrado. A mesma coisa vai acontecer nos pagamentos. Ao invés de eu registrar simplesmente o pagamento, o que é que faz o contador? Ele separa por tipo de gasto.
Então, se é salário, ele vai lançar na conta salário. Se é limpeza, ele vai lançar na conta limpeza. Se é manutenção, ele vai lançar na conta manutenção. Então, no momento em que ele faz o registro, eu já recebo a informação de como compõe aquele sistema econômico para gerar a devida informação. Quando eu assino um contrato para prestar determinado serviço, eu já alimento o sistema desta obrigação. Se eu não paguei, o próprio sistema me diz, este serviço tu não pagou, e aí tu tens as contas a pagar. É muito simples e muito barato, porque o profissional vai cobrar por hora trabalhada e pela responsabilidade que ele está assumindo. Então, o que as pessoas muitas vezes acham é que contabilidade é uma coisa cara, contabilidade é uma coisa complexa. Não, contabilidade ela foca no patrimônio. Cada elemento patrimonial tem a sua técnica correspondente, o contador aplica aquela técnica para fazer o registro, né, consistente, certo, ok? E presta a conta certa. Todos os condomínios deveriam ter contabilidade porque representa muito pouco para os condôminos. E isso daria a ele muita responsabilidade e daria a ele certeza na prestação de conta, porque você receberia não só a informação das coisas pagas, mas também dos compromissos não pagos. Você passaria aos condôminos não só os condôminos que pagaram, mas também os condôminos que deixaram de pagar de forma integrada e de forma consistente e com a assinatura de um profissional que estaria assumindo essas responsabilidades. Então, tudo é por questão de horas. Isso hoje se leva, um condomínio grande, se leva 4 horas para fazer todos esses registros, cobraria em torno de R$1.000. Se levaria 3 horas, em torno de R$750 ou 800, dependendo de quanto o profissional estaria cobrando por hora. Mas uma coisa eu te garanto, o problema é que as pessoas acham que ter contabilidade é uma coisa complexa, é uma coisa difícil. Não, contabilidade, ela foca no patrimônio e você pode aplicar não todos os elementos patrimoniais, mas sim aqueles elementos que tu necessitas. E é por isso que deveria ter e é muito barato e recomendo que você diga para esse síndico, que faça a contabilidade para dar consistência nas informações, que isso vai dar segurança ao síndico e aos próprios condôminos e ao condomínio. Muito bem, professor Salésio D'Agostin, contador. Eu até acrescento com a sua permissão, professor Salésio, que o grau de confiabilidade, como o senhor falou, é muito grande tendo um escritório, tendo um profissional assinando os balanços depois, não é? Os demonstrativos de resultado de exercício e mais ainda, tem toda a questão também patrimonial que o professor Salésio falou, porque hoje um condomínio, ele não é constituído só de receitas e despesas, ele tem patrimônio porque tem academia, tem sala de jogos, tem sala também lá de festas, todo aquele patrimônio tem que ir para a contabilidade, porque tem depreciação, enfim. Então, recomendo, não é custo, é investimento. Muito obrigado, professor Salésio D'Agostin. Mais uma vez, uma honra e um prazer estar ao seu lado aqui no programa Economia e Desenvolvimento. Estamos à disposição. Continue mandando as perguntas, que na medida do possível estamos aqui para respondê-las. Olá. O surreal, ou seja, tudo que atropela a lógica e a construção do mínimo de racionalidade, impera neste formoso Brasil. Somos mesmo um país surreal. Provamos essa característica quando, por exemplo, ungimos pelo voto uma raposa para cuidar do galinheiro, sem o menor pudor ou constrangimento. Não há como dar certo. Sequer nos acode o mínimo de senso comum, até em questões tão cristalinas como essa. Pobre deste rico país, quando parcela considerável do seu povo deposita suas esperanças na mente doentia e insana de um escárnio social que já deveria estar sepultado no mausoléu da excrescência e do desprezo nacional. Há homens que já nasceram póstumos. Bem disse Nietzsche, o filósofo. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, eu gostaria de informar para vocês e noticiar uma grande e importante decisão que o nosso STF, Suprema Corte Federal, no tema 1102, decidiu. O que é o tema 1102 do STF? Nada mais do que o tema que refere-se sobre a revisão das aposentadorias, a chamada revisão da vida toda ou revisão do tempo inteiro. O que significa isso? É a possibilidade que tem o segurado aposentado, pensionista ou então que esteve em período de auxílio-doença poder revisar o seu benefício. Pois é sabido que o INSS, quando faz o cálculo da sua aposentadoria para dar o salário do benefício, utiliza os benefícios que vêm de julho de 94 em diante, ou seja, aqueles que são anteriores, as contribuições que são vertidas a previdências anteriores a julho de 94 são desprezadas, ou seja, não são consideradas na hora do cálculo para dar aí o salário de benefício. Com essa decisão do STF, da nossa Suprema Corte, agora você tem a possibilidade de englobar todas as suas contribuições para dar aí o salário de benefício. Agora a pergunta: todos os aposentados, pensionistas ou que estão segurados do INSS têm direito a essa revisão? Não. É importante que você procure um profissional, um advogado de sua confiança, alguém que saiba e conheça direito previdenciário para fazer esse cálculo, pois este cálculo ele poderá aumentar a sua aposentadoria ou diminuir, dependendo que se as suas contribuições anteriores a julho de 94 forem altas, mais altas do que aquelas que foram utilizadas para o seu benefício. Se você se enquadrar nessa situação, aí sim, meu amigo, você terá aí um aumento real na sua aposentadoria, no seu benefício previdenciário. Essa é a dica de hoje. Neste bloco estamos recebendo o Dr. Gustavo Bernardi, que é do escritório Bernardi e Advogados Associados, e vai falar sobre um tema super importante, super atual, que é o aumento da tabela do imposto de renda e também da intenção do atual governo federal em tributar a distribuição de lucros. Doutor Gustavo, como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, Vilmar, tudo bem, tudo tranquilo. Tudo ótimo. Prazer recebê-lo aqui, doutor Gustavo. Prazer é todo meu. Bem, na verdade, eu vou pegar aqui uma notícia e vou fazer uma reflexão sobre o reflexo dela no mercado imobiliário. Então, o governo federal divulgou aí a correção, chamada correção da tabela do imposto de renda. Eu até fiz uma colinha aqui para passar para o pessoal, mas em resumo é o seguinte: nós vamos ter uma dedução simplificada de R$ 528 para quem faz a declaração simplificada. Isso resume que as rendas até R$ 2.640 por mês vão ser isentas, né? De R$ 2.640 até R$ 2.700, elas vão ter uma incidência tributária que vai resultar em algo em torno de R$ 4,50 por mês de tributação. Depois de R$ 2.700 até R$ 3.500, nós vamos ter uma incidência tributária de mais ou menos R$ 75,40 de tributação mensal. E depois, de R$ 3.500 até R$ 5.000, a gente vai ter uma incidência tributária de até R$ 354,47. Em resumo, quem ganha até 2 salários mínimos vai ficar isento. Mas o que significa isso para o mercado imobiliário? Significa que se você é pessoa física e tem uma renda de aluguel de até R$ 2.640 por unidade imobiliária, você é isento de tributação. Você não precisa mais recolher aquele imposto de renda retido na fonte que o seu locatário retém e paga para o imposto de renda. Porém, esta redução ela vem atrelada a uma expectativa que o governo federal está divulgando
de tributar a distribuição de lucros. O Brasil é um país, aliás, um dos únicos 2 países do mundo que não tributa a distribuição de lucros. E não tributa porque a atividade industrial, a atividade comercial, a atividade de serviço já é bastante tributada. Então o Brasil, lá na Constituição de 88, tomou esta decisão. O Constituinte optou por não tributar a distribuição de lucros. O governo federal vem tentando, iniciou aí a reforma tributária tentando tributar a distribuição de lucros. Então eu quero repetir um assunto que a gente já tratou aqui muitas vezes nesse programa, que é organizar suas receitas oriundas da atividade imobiliária. Não é mais possível que você tenha suas receitas oriundas da atividade imobiliária na sua pessoa física. Você tem que estruturar estruturas jurídicas para isso. A gente chama isso aí de holdings imobiliárias, mas na verdade é um simples CNPJ para uma atividade imobiliária específica, seja a renda, o aluguel de superfície, a compra e venda, mas que você estruture a sua atividade, as suas receitas imobiliárias num CNPJ. Mas não é um simples CNPJ, você tem que ter um planejamento, porque cada vez mais vai ser importante, Vilmar, que a gente jogue as nossas despesas para dentro desse CNPJ. Cada vez mais vai ser importante que a gente organize as nossas receitas em atividades específicas. Nós temos no mercado imobiliário o que a gente chama de regime especial de tributação, que joga essa tributação lá para baixo, em determinadas atividades imobiliárias. Então é muito importante que você, que é um investidor, que é um incorporador, que é alguém que tenha renda oriunda da atividade imobiliária, pense em organizar melhor essas receitas. Você organizando melhor essas receitas, você vai ter uma redução na carga tributária. E só para ter um exemplo, hoje se você tem mais de R$5.000 de receita imobiliária, você está pagando 27,5% de tributação. 15% retido na fonte, mais 12,5% na declaração anual. Se você está no RET, você paga 4,62%. Pelo amor de Deus, não há como você não optar por isso. É só quem desconhece ou quem é muito tradicional na atividade imobiliária, né? Doutor Gustavo, uma pergunta em relação a essa constituição empresarial, essa constituição deste CNPJ, que é muito falado hoje na questão da holding familiar. Isso também ajudaria na situação seguinte, que é a situação do inventário? Claro, perfeitamente. Boa pergunta, excelente pergunta. A holding familiar, que hoje está muito em moda, nada mais é do que uma estrutura societária em que você organiza o seu patrimônio e prepara a sua sucessão, seja ela qual for, inventário, testamento. Você evita as despesas com um imposto chamado ITCMD, que é o imposto que a gente paga quando a gente morre. Aliás, o governo federal também tem uma proposta de aumentar o ITCMD até 20%, que é o limite constitucional. Hoje aqui no Rio Grande do Sul vai até 8%. Você imagina, se você considerar, vamos pegar R$1 milhão no inventário, você tem 20% de imposto estadual, você tem 6% das despesas com o tribunal, com a justiça, e você tem mais 20% com o advogado, né? Então nós estamos falando aí de perder metade do seu patrimônio, quando você não precisaria perder nada. E melhor, você organiza a sua sucessão. Não tem briga, não tem inventário parado porque os herdeiros não têm dinheiro para pagar os impostos. Não há discussões acerca da sucessão. Então, mais do que regularizar as suas receitas tributárias, a holding, essa estrutura societária para organizar o seu patrimônio, prevê a sua sucessão. E N outras questões podem ser previstas dentro de um acordo de sócios nessa estrutura societária. Muito obrigado, doutor Gustavo Bernardi, pelas suas excelentes esclarecimentos que o senhor coloca aqui para nós, informações trazidas efetivamente no intuito de ajudar o telespectador na sua organização pessoal, familiar e patrimonial. Escritório Bernardi e Advogados Associados, obviamente, tem todo o conhecimento, tem toda a expertise para ajudar na constituição dessas empresas, dessas outros familiares, né? Enfim. Alguma coisa mais, doutor Gustavo? Não, a orientação é essa mesmo, né? E só para complementar, né? Hoje, além dos escritórios que constituem essas empresas, há gestores privados que fazem a gestão dessa empresa. Nosso escritório mesmo faz, através de uma empresa chamada Patrimonial, a gestão disso. É muito econômico. A redução das despesas supera qualquer despesa, a redução das despesas tributárias supera qualquer despesa que você tem na gestão dessa estrutura societária. Muito obrigado mais uma vez, doutor Gustavo Bernardi, do escritório Bernardi Advogados Associados. E vamos para o nosso intervalo
comercial. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Neste bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo o Dr. Fernando Freda, que é do escritório Pereira da Costa Advogados. Vem nos falar hoje sobre um tema super importante para todos nós. Então, é um prazer enorme recebê-lo, doutor Fernando. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, Tudo Vilmar? ótimo, graças a Deus. Prazer estar aqui contigo. Igualmente, o prazer é todo nosso, principalmente pela aprendizagem que vamos ter com o senhor hoje, que vai nos falar sobre planejamento previdenciário. É isso, doutor Fernando? Isso, então, planejamento previdenciário é uma etapa pré-aposentadoria, né? E ela é de muita importância para todos os segurados da Previdência Social, né? Que desejam se aposentar bem, né? Então, assim, essa etapa do planejamento previdenciário, ela é muito importante para que já vá se preparando para a aposentadoria, né? Então, é muito importante procurar um escritório de direito previdenciário para que o segurado possa planejar a sua aposentadoria da forma que ele deseja, né? Então, essa etapa ela é muito importante, né? Que a gente fala que Previdência Social ela também tem tudo a ver com o tema do programa de Economia e Desenvolvimento, porque é uma questão de investimento, né? Você passa a vida toda investindo valores mensalmente para lá na frente colher o seu investimento, né? Então, é muito importante porque a pessoa faz o planejamento previdenciário e já vai organizando os documentos, né, necessários para o momento certo de se aposentar. Então, o planejamento ele visa muito essa preparação, né? São feitos os cálculos para que se saiba qual o tempo de contribuição que essa pessoa tem, a média das contribuições dela, e também a gente consegue, quanto antes a pessoa começar a fazer o planejamento, o advogado ele consegue fazer um planejamento assim visando aumentar a aposentadoria da pessoa, né? E também, muitas vezes, a gente consegue abreviar essa espera, né? Então, hoje, com a última reforma da Previdência que nós tivemos em 2019, nós estamos com em vigor muitas regras de transição. Então, essa pessoa, ela pode se encaixar em mais de uma regra. Então, se for ver hoje, por exemplo, se uma pessoa vai para o INSS sem fazer esse planejamento previdenciário, pode ser que ela tenha o tempo necessário e se aposente hoje, por exemplo. Só que o servidor ele não vai orientar a pessoa da melhor maneira, porque talvez seja o caso dela esperar 3 meses, pode acontecer desse benefício aumentar R$200. Se essa pessoa aguardar mais um ano, pode acontecer desse benefício dela aumentar R$1.000. Então, é muito importante. A gente tem casos de pessoas que estão assim, elas nem sempre a aposentadoria mais próxima é a melhor e nem sempre a mais longe
seja Cada melhor. caso também. é um caso, doutor Fernando, Sem- né? E o sem público-alvo que o senhor atende nesse aspecto? Porque hoje nós temos muita gente trabalhando na economia informal. São pessoas que não têm carteira assinada, são pessoas que são microempresários, são MEI, microempresário individual, etc. E, obviamente, essas pessoas têm dificuldade. Seria este o público-alvo que os senhores atendem? Sem dúvida, os segurados obrigatórios, os empresários, todas essas pessoas podem planejar, eles podem planejar mais ainda, né? Porque eles contribuem, fazem as suas contribuições, então a gente tem mais uma margem para trabalhar com esse público e sem dúvida. E também o nosso público-alvo, que você pergunta assim, ó, nessa questão do planejamento previdenciário, eu oriento aos jovens já, né? A pessoa com 35... Isso eu ia lhe perguntar, doutor Fernando, a partir de que faixa etária já deve-se começar a fazer? O quanto antes. Imediatamente. Por exemplo, a pessoa está com 35, 40 anos. É a idade ideal para começar a se planejar, né? Porque daí tu ainda tem um tempo para trabalhar, para eventualmente aumentar as contribuições, né? Para aumentar a sua média, né? claro. Feito pelo fator previdenciário. Exato. O fator agora já foi extinguido com a reforma da Previdência, tem ainda numa regra de transição, mas sim, sem dúvida, quanto antes a pessoa começar a se planejar, melhor. Então eu oriento assim de 35, 40 anos, claro, evidentemente que a pessoa chega lá com 50 e poucos também é uma idade boa, né? Mas também nessa área do planejamento previdenciário, a gente também não consegue fazer milagre, né? A pessoa chega lá com 60 anos querendo planejar algumas contribuições a mais ou menos, aí a gente não tem tanto tempo para trabalhar, né? Então, essa questão do planejamento previdenciário, se a pessoa já faz com 35, 40 anos, ela já vai guardando os documentos necessários, já vai se planejando na questão de o que pedir para sua empresa, né? Alguns documentos que abreviam, porque quando chega lá na oportunidade de pedir aposentadoria, o INSS ele pede alguns documentos que geralmente demoram, né? Então, se a pessoa já se planeja, ela já tem esses documentos em mãos, o ato da concessão da aposentadoria, ele acaba sendo concedido mais rápido, né? Então, assim, o planejamento previdenciário, quando fazer? O quanto antes. O quanto antes tu fizer teu planejamento para tu ir te organizando, melhor. Agora, se vier a fazer depois, também não tem problema, porque daí a gente vai trabalhar, porque muitas vezes também essa questão do investimento do retorno também não é questão de contribuir. Às vezes a pessoa já tem as contribuições necessárias e às vezes o empresário ou até o empregado eles estão investindo valores que não seriam necessários. Então, não só não contribuir. Às vezes, a pessoa, por exemplo, a pessoa que vai se aposentar por idade, por exemplo, ela já tem a carência necessária e se contribuir todo mês não fará a diferença na sua renda, por que está contribuindo? Está investindo um valor que não vai ter retorno, né? Não vai ter retorno. Exatamente. Então, para contribuir e para não contribuir eventualmente também. O senhor falou em documentos, guardar documentos. É muito importante a guarda de documentos, não é? Que as pessoas às vezes não fazem os trabalhos e tal, mas não pedem nenhum tipo de documentação comprobatória. Isso aí depois faz falta na comprovação. Sem dúvida. Eu, assim, claro, eu sou advogado previdenciário, mas eu guardo todos os meus documentos laborais, né? Porque agora a gente estava conversando sobre a revisão da vida toda. Sim. Esse é um exemplo. Na revisão da vida toda, o ideal é a pessoa ter todos os contra-cheques da sua vida. É evidente que isso é difícil, né? Mas a gente encontra casos que a pessoa guarda os contra-cheques, né? Por data, assim, porque a revisão da vida toda são salários anteriores, né? A 94 e até 82 o INSS não tinha isso no banco de dados. Então, como é importante tu guardar documentos, né? E essa questão do planejamento previdenciário, se tu já fizer antes, a gente já vai conversando. O cidadão que serviu, né, quer usar aquele tempo do exército, já vai pedindo a CTC lá para o exército. Eventualmente, se a pessoa estava exposta a agente nocivo, ela vai pedindo já o PPP para a empresa, né, informando quais riscos que essa pessoa está exposta. Então, eu vejo assim, e na questão econômica também, né, a questão de investimento, isso é fundamental, né, porque nós vemos assim, a gente tem casos no escritório que a gente fala na casa de milhões, né, porque a gente pega a expectativa de vida do cidadão. Quanto que ele vai ganhar até a sua expectativa de vida? Às vezes a gente vê uma regra, quando a gente entrega o planejamento previdenciário, a gente tem os cenários e a pessoa escolhe. Por exemplo, às vezes a pessoa está desempregada, ela precisa de um benefício quanto antes.
Mas às vezes a pessoa consegue esperar mais um tempo para ter uma renda maior. Para aumentar a sua renda. Que é vitalícia depois. Exato, porque daí a gente pensa, a gente vai na casa dos milhões, por exemplo. A gente tem casos de uma pessoa que vai ganhar até a sua expectativa 2 milhões de reais e outra regra, 1 milhão e 500. Então ela pode escolher visando o seu retorno lá na frente, né? Perfeito. Doutor Fernando Freda, do escritório Pereira da Costa Advogados, lembrando que esse escritório também trabalha na revisão da vida toda. Está à disposição, né, doutor Fernando, para atender a clientela em geral, porque é um escritório, entre outras coisas, também especializado na área previdenciária. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. E até a próxima oportunidade. Um abraço. Muito bem, doutor Silvio Pereira, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui, doutor Silvio. E nós sabemos, claro, essa questão da beleza, essa cultura toda de embelezamento e tal, isso aí hoje movimenta bilhões de reais e atrai milhões de pessoas que estão em busca disso, né? Rejuvenescimento, retardamento do envelhecimento, problemas aqui e ali, problema facial, problema de cabelo. Vamos desmistificar um pouquinho essa questão do cabelo. É importante, dando sequência até nesse assunto que a gente já abordou, é importante uma boa avaliação em relação ao cabelo, né? Eu vejo muito hoje divulgações e chamadas e tal para colocar cabelo, mostrando que a pessoa não tem nada e vai ficar cabeludo, com um tupete bem grande. Agora eu te pergunto, imagina, você tem a oportunidade de fazer implante de cabelo, aí tu olha o teu cabelo, né? Tem toda uma história por trás, tem toda uma alteração por trás. E aí eu chego para ti e digo, vou fazer os teus implantes de cabelo, tu vai ficar com um tupete bem grande aqui assim. Trampa, sim. Não, e esse cabelo bem escuro, bem... O que tu vai olhar para mim? Vai dizer, não, esse cara tá me mentindo. Né? Então, assim, tem umas histórias, tem umas avaliações que determinam muito o resultado que a pessoa vai ter. Então, não adianta eu chegar e querer dizer, venha na minha clínica, você vai fazer e já vai sair com um implante bem organizado, com um tupete, como você sempre sonhou. Não é bem assim. A gente faz uma avaliação e toda clínica, todo profissional sério, por isso, geralmente os médicos sérios têm esse cuidado, eles esclarecem as possibilidades de resultado. Vai dar mais ou menos resultado. Mesmo os que têm um ótimo resultado, eles podem, depois de um tempo, ter uma perda. Então, tudo isso pode ser bem esclarecido, a pessoa fazer um procedimento realmente tendo ideia do que vai ter de retorno. Não adianta só pagar e fazer um procedimento. Isso é tranquilo, vai lá e paga. Se quiser fazer, vai lá, a gente paga e faz. Agora, vai ter resultado? O teu resultado vai ser mais rico ou mais pobre? Isso é importante ser esclarecido. Geralmente se faz uma avaliação minuciosa, avaliação do couro cabeludo, avaliação dos pelos. E tem todo um componente, que é a parte física, que também interfere, sabe? São hormônios, são fases da vida, são preocupações. O sono, como a gente já abordou anteriormente, o sono aqui interfere também, dormir adequadamente. Todo um conjunto de atividades, de ações, que eu costumo dizer, para que tenha o melhor resultado. Só fazer a cirurgia, o furinho e colocar o pelo ali no local, isso é mecânico. Agora, o resultado por trás disso está no tratamento, no acompanhamento e na recuperação adequada de toda a saúde física. Doutor Silvio, a ciência médica, claro que como toda a ciência, ela evoluiu. Então, nós temos hoje muitas coisas que 10 anos atrás nem se falava, nem se cogitava, do ponto de vista de tratamento, de eficácia e tal. Mas que razões nós perdemos o cabelo? As razões são as mais diversas. Desde a preocupação, que é muito comum hoje em dia, a preocupação com o dinheiro, dívidas, né? E a pessoa, nesse sentido, ela produz um hormônio chamado cortisol, novamente voltamos ao cortisol, que é um hormônio essencial, mas que também interfere nesse sentido. O estresse excessivo causa perda de cabelo. Fatores genéticos, a gente já sabe, né? Quem tem herança e também fatores nutricionais em si. Tá? Uma maneira, a alimentação, tipo de alimentação, falta de nutrientes necessários para manter, né? E diversas outras causas, que aí entra também as patologias do couro cabeludo. E aí a gente, a princípio, não está abordando nesse sentido, que aí já é um tratamento mais dermatológico.
Mas são diversas as causas, que são apuradas justamente quando se faz uma avaliação capilar. Hoje é muito comum as pessoas perguntarem quanto é que sai um implante capilar? Depende, vai fazer o quê? Só um implante ou vai querer realmente ter resultado? Então, muitas vezes não é só o implante, só aplicar. Muitas vezes implica em todo um tratamento para ter um resultado importante. E o tratamento depende das causas. Então, são diversas causas, eu citei algumas, né? Mas são inúmeras as causas que podem determinar a queda capilar. O negócio é aquela avaliação criteriosa, né? Junto com o médico, que é especialista nisso. Isso, que faz uma avaliação detalhada. No Covid, lembra, no período de Covid mais intenso, que todo mundo falava que ficava com queda capilar, mais acentuada e tal. Depois, muitos foram se recuperando, outros recuperaram menos, mas também é uma causa, um fator de estresse, um fator toxicológico, que acabou interferindo. Doutor Silvio, muito obrigado. Olha, esclarecimentos maravilhosos. Eu, como careca também, cada vez mais que eu ouço o doutor Silvio, né, eu sei as razões que levaram a isso, né? E também aquilo como se pode administrar até recuperar parte do cabelo perdido, né? Exatamente. Muitas vezes, falou agora muito bem, muitas vezes nem necessariamente precisa um implante, precisa fazer a cirurgia. Muitas vezes se faz um tratamento contínuo nas diversas áreas, né? E conseguindo uma recuperação do cabelo que estava caindo. Perfeito. Porque ele estava caindo, a gente impede a queda e começa a estimular novos fios. Tem isso também, que até as pessoas não sabem muito, mas é muito comum se fazer. Nada melhor do que falar com alguém que entenda do assunto. Doutor Silvio, obrigado. Uma boa semana para o senhor. Igualmente para ti e para todos os espectadores. Muito bem, um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Neste quarto e último bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo o diretor-presidente do grupo CW Firpo. É um grupo empresarial especializado em rodovias, principalmente nesta área de manutenção, de implantação de praças de pedágio, de questão principalmente também de meios de pagamento, que é um sistema muito importante para quem está se deslocando nas rodovias que são pedagiadas, porque sempre há um estresse na hora de pagar o pedágio, é uma fila longa, um tempo interminável para quem está na viagem, no trecho, né? E tudo isso também acaba complicando a própria fluidez do trânsito e, ao mesmo tempo, esse estresse também compromete a própria segurança. Carlos Wagner Firpo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje. Temos um espaço aqui ótimo para conversar. O programa Economia e Desenvolvimento é muito apropriado para falar dessas novidades que o senhor traz aí para nós sobre meios de pagamento. Obrigado, agradeço de antemão aí a vinda, não é, para falar sobre esse assunto de operação de rodovias, né? É um tema que eu sempre digo, né, sempre saliento que é um tema muito específico, né, um tema complexo, né, que demanda também de muitas situações, muitas variáveis, né, os programas de concessões, impostos, né,
à própria operação da rodovia, próprios órgãos, né, agências regulatórias, né, poder concedente, agências de trânsito, né? Então é bastante complexo, mas a gente pode resumir, quando fala sobre meio de pagamento, né? O meio de pagamento, desde os primeiros programas de concessões, não só no Brasil, mas em outros países, né? Ela sempre veio ao encontro de como gerar fluidez para o usuário, principalmente no momento do pagamento da tarifa de pedágio. Né? Então, o modo mais comum é o dinheiro, é pagar o caixa. Só que isso aí também, operacionalmente, para a concessionária e operacionalmente para o usuário, que o requisito número 1 de um programa de concessão é a fluidez do tráfego, acaba que não é do ponto de vista da fluidez, ela impacta bastante. Alguns segundos, alguns minutos, gestão de filas, uma série de coisas que acontecem no momento da operação do pagamento. E, consequentemente, se teve e se vem nos próprios programas de concessão, no próprio programa de exploração rodoviária, que é o requisito básico de como vai funcionar durante todo o período de concessão, seja investimentos na rodovia, seja investimento em tecnologias, para aprimorar e para operacionalizar todo o processo, por exemplo, de arrecadação, que é um deles. Então se trouxe alternativas, por exemplo, alternativas de pagamento em uma época quando se usava cheque, também poderia pagar com cheque também, poderia pagar com smart card, na época até inclusive foi as primeiras operações que aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro, poderia pagar com smart card. Esse smart card inclusive era desenvolvimento próprio da concessionária, ou seja, na época tinha o programa de exploração rodoviária definia que a concessionária deveria desenvolver um meio de pagamento para operacionalizar o pagamento da tarifa de pedágio. Então, com isso veio o Smart Card, que era um cartão de aproximação, e aí depois houve interesses dos bancos, por exemplo, até das empresas que desenvolvem meio de pagamento também com cartão de crédito. A própria Visa, por exemplo, foi um dos primeiros agente financeiro que começou a desenvolver um cartão E aí começou a se desencadear outros tipos de pagamento, inclusive até hoje tem o Free Flow, que não é Stop Go é quando para pagar o pedágio, e Free Flow não precisa pagar, existe uma estrutura, mas é uma questão que a gente pode evoluir aqui tecnicamente de como funciona. Mas sobre meios de pagamento, basicamente é isso, que a concessionária de rodovias, o próprio poder concedente define requisitos básicos para operacionalizar, para dar fluidez no tráfego. Existe depois toda uma gestão disso também, não é simplesmente, muitas pessoas passam na praça de pedágio, pensa que dar o dinheiro, aperta no botão, abre a cancela e vai embora, entendeu? Existe todo um aparato de tecnologias por trás, com sensoriamento, com detecções, com uma série de coisas. É um conjunto de sensoriamentos que existe lá para poder categorizar o veículo, para poder realmente oficializar o pagamento, porque aqui no Brasil é categorias de veículos, não é, por exemplo, a volume. Tem alguns países que são volumes de veículos, peso de veículo, enfim, são modos de classificar o veículo para poder pagar, para efetuar o pagamento da tarifa. Então, ou seja, a questão de meios de pagamento é basicamente isso. Depois teve também um programa do governo federal, que era o Vale Pedágio, que era pago também com cartão,
teve outros sistemas de meio de pagamento para, por exemplo, que quem paga, né, por exemplo, transportador de carga, não é o proprietário da transportadora ou do caminhão que vai pagar o pedágio. Quem paga o pedágio é o proprietário da carga. Contratante, né? É o contratante. Entendeu? Então, isso também são coisas também que a população também, né, não entende sobre isso, que é um outro tema também que vale a pena em outro momento, né, a gente falar um pouco sobre o Free Flow, Carlos Wagner, é a última novidade, então, quer dizer, a questão das antenas, os tags e tal, já está superado, já está bem à frente o Free Flow. É isso que nós temos hoje como novidade. Como é que nós estamos, Brasil, em relação a outros países, pelo menos aqui que nos circundam, na América do Sul, ou mesmo fora do Brasil? Sim, o Free Flow, né, já existe há muitos anos, né, se não me engano, desde 2004, né, no Chile. Tá? Foi uma determinação do governo, né, que até, inclusive, até 2023, é até uma meta do governo, né, isso de agências, de poder concedente, né, para até 2023 estar todas as praças de pedágio com o sistema Free Flow. Lá no Chile. Lá no Chile, Eu não sei se vão conseguir fazer isso, né, porque é como qualquer outro país, né, depende muito da legislação local. A legislação sabe que não é algo que aperta no botão e está pronto. Sim. Então, ou seja, tem muito disso. Tá? Então, falando assim, mas a experiência que se traz do Chile, por exemplo, é uma experiência que, inclusive até em algum momento, né, por informações, né, que a inadimplência lá era de 10%. Né? Isso aí causa um impacto muito grande no equilíbrio do contrato, não é, da concessão. Né? Então, ou seja, se é determinado, né, que é uma exigência que deve de implantar o sistema Free Flow, porém, né, como é que funciona o sistema Free Flow? Basicamente é uma estrutura, né, metálica, né, como um pórtico, né, que ali vai, né, uma câmera de alta, né, uma câmera de alta precisão para detectar as placas dos veículos, vai sensoriamento para detectar, inclusive, volume, né, do veículo, classificação do veículo. Classificação, e as antenas, não é, com um sistema de tag, né, que vai fazer a leitura do veículo, tá? Então isso, né, há esse investimento, né, todo da concessionária para fazer. Depois tem aquela questão toda com os órgãos de trânsito, né? E aquele, por exemplo, e aí a pergunta qual é? Aqueles que têm tag, beleza, passo ali, normal, né, em velocidade de diretriz da rodovia, se for ali 110 km por hora, passa 110, o sistema vai ler, né, o tag, vai detectar o veículo. Agora, aquele que não tem tag, aquele que entrou ali, entendeu? Como se não paga o IPVA, por exemplo. Se trafega só numa rua que não tem fiscalização, ninguém vai cobrar. Exato. Entendeu? Então, ou seja, só que ali vai detectar o veículo, vai ir para um aplicativo, né, disponibilizado, por exemplo, no Chile, né, pode ir pagar todas as suas, independente se tiver tag ou não, né? Se tiver tag, inclusive tem até uns programas de desconto, quem tem tag é 10% de desconto em determinado horário do dia. Então tem umas coisas bem interessantes assim, né? E aí aquele que trafega ali, que não tem nada, entendeu? Não tem, aí manda lá, a placa estava diferente, o veículo é diferente e tal, né? Aquelas coisas que acontecem em qualquer parte do mundo, entendeu? E aí, né, começa a se entender, né, que não veio a cobrança, não pagou, mas usou a rodovia, enfim, né? Artifícios, né, que se fez. Abrindo um parênteses aqui, né, tem uma situação, por exemplo, que até inclusive um parceiro nosso italiano, né, que até detectou sistemas de abertura e fechamento de placas, entendeu? Para quando passa, fecha a placa e aí não enxerga a placa, entendeu? Então, ou seja,
E não é só aqui no Brasil, né? Não é só aqui no Brasil. A falcatrua está presente em tudo quanto é mundo. Exatamente. Então tem essas situações todas, entendeu? Que pode ocorrer, que nem, por exemplo, no Chile, 10%, né, de inadimplência, né? Então, ou seja, 10% de inadimplência reflete, é muito, né? É muito para uma concessão, entendeu? Então, ou seja, isso aí ocorre e um contrato de concessão está previsto, né, desequilíbrio econômico, reequilíbrio econômico, né, financeiro, para poder, não é? E aí vem toda uma série de outras questões, né, que diz respeito à parte de como vai conduzir os investimentos, né? Porque tudo depende de uma coisa da outra, né? Claro. Aí então tem esse porte, toda essa estrutura, por trás disso tem um back-office, né, que trata de todas as transações de veículos que passam ali, né, fazendo a leitura com essa tecnologia toda, fazendo a leitura, e as cobranças todas elas automáticas, né? Então, ou seja, é basicamente isso que funciona. Por exemplo, no Brasil, né, hoje nós tivemos uma experiência, né, eu falei sobre o Chile, né, que 2004, 2023, né, uma meta totalmente inatingível. No meu ponto de vista, vejo isso aí, entendeu? Né, tem o Free Flow, o Stop and Go, tem as praças todas com meio de pagamento, muitas praças, inclusive, em várias rodovias do Chile. Tivemos uma experiência no Brasil, né, que é o pedágio ponto a ponto, que, no meu ponto de vista, é um pedágio que tem um sistema de ponto a ponto que tem um significado e um objetivo bem claro, né, que é tu paga pelo aquilo que tu utiliza. Pelo que utiliza, não é? Exatamente, com a mesma tecnologia Free Flow, com os pórticos na entrada e saída, né? Então foi uma experiência bem, já faz algum tempo, já faz alguns anos já, né, que já foi implementado em São Paulo, né, pela Artesp. Se não me engano, a SP 332, são 2 pórticos de pedágio, né, com o sistema Free Flow, né, e que os usuários têm que se cadastrar, não é, para atuar nisso. Então há ali uma administração nisso. Não evoluiu mais ainda, né, por conta de que esse é um programa, né, um programa. Aí foi o outro agora que está bem, né, bem avançado, vamos dizer assim, né, que está já, né, já existe um avanço, né, que é a concessionária Rio SP, que liga o litoral, né, de Santos ali, né, até o Rio de Janeiro, né, o litoral do Rio de Janeiro. Se não me engano, são 3 pórticos, né, e ali realmente vai funcionar o puro, né. Esse ponto a ponto é misto, né, Free Flow com Stop and Go, praça de pedágio com pórtico, né. Esse vai ser um Free Flow puro, né, que está sendo construído, inclusive estruturado, né, de uma forma diferenciada, não é, onde tem grupos, câmaras de discussões, a questão dos órgãos de trânsito, né, porque existe, de fato, e é bem claro no nosso Código de Trânsito Brasileiro, né, que é o artigo 209, né, que prevê multa, se eu não me engano, de R$195 e alguns centavos, e também 5 pontos na carteira. Mas também para quem invadir, entendeu? Passar ali sem pagar. Passa pela cancela, entendeu? Aproveita a carona do outro, isso acontece. Exatamente. Né? Mas com isso, né, obviamente, com essa estrutura de Free Flow, tem toda as evidências, né, que houve evasão. Né? Então, ou seja, mas essa estrutura lá dessa concessionária Rio SP, ela está se estruturando muito bem, não é, com os órgãos, inclusive né, com a própria agência, não é, com a população, né? Então, ou seja, eu acredito que vai ser um ponto de partida, né, para nós, vamos dizer assim, a nível Brasil, avançarmos, não é, nos próximos passos das próprias concessões que virão, né?
Até eu falei num dado momento aqui, também num outro programa, né, que já está previsto aqui no Rio Grande do Sul, né, aqui na concessão, né, da Serra aqui, do Vale do Caí Serra, né, que até a concessionária assumiu dia 1º de fevereiro, né, já tem previsão, né, de um futuro free flow. Futuro, né? Tem que estar muito bem consolidado isso, não adianta só simplesmente chegar. Mas como a gente estava falando da questão dos meios de pagamentos, isso aí também evolui muito para isso. Se tem todas as informações, se tem todo o cadastramento dos veículos, e aí evolui, não é, para uma situação de free flow. Mas não tem volta, como qualquer outra tecnologia, não tem volta. Até porque, né, Carlos, isso aí veio ao encontro de todos os interesses, o interesse da população, o interesse daquele que está na rodovia, principalmente aquelas de alto fluxo, com isso ele não tem o estresse da fluidez, ele roda com mais tranquilidade, com mais fluidez mesmo, né? O interesse dos órgãos governamentais, porque com isso também há uma fiscalização dos veículos que estão irregulares, os interesses das próprias concessionárias, é um interesse conjunto, não tem volta mesmo, é uma situação que há mais ainda, que é a questão do ponto a ponto, que é o interesse também da gente, né, pagar apenas pelo que usa e não pagar por um trecho todo se usa poucos quilômetros. Né? Então conversamos com Carlos Wagner Firpo, empresário, diretor-presidente do Grupo CW Firpo, mais uma vez nos honra com a sua presença, traz essas explicações aqui, essas informações extremamente importantes. E o Programa Economia e Desenvolvimento se despede e agradece a participação do Carlos Wagner Firpo, de todos que estiveram conosco e dos telespectadores.